desde o princípio a gente fala, esse tipo de câncer é facilmente prevenível, ele é totalmente prevenível. É mesmo? É só por meio da vacinação que a gente previne? Ou existem outras causas aí que devem ser investigadas que podem levar ao desenvolvimento do câncer de colo de útero? É verdade, é o único câncer totalmente prevenível. Por quê? Porque o câncer de colo uterino, ele é de evolução muito lenta. Ele não acontece de um dia para o outro. Ele é causado pelo vírus HPV. Hoje se sabe que a única causa para o câncer de colo de útero é o HPV. Não existe nenhuma outra infecção, nenhum outro agente para esse câncer. Existem, claro, os cofatores, tabagismo, enfim, outros fatores. Mas precisa ter o HPV para desenvolver o câncer. Só que ele não vai evoluir para câncer de um dia para o outro. Da infecção até virar um câncer, no mínimo, em torno de 2, 3 anos, no mínimo. E nesse período, o Papa Nicolau, ele sempre esteve, há muitos anos aí, para que se detectasse as lesões precursoras do câncer. Então, quando a gente fala que é uma doença totalmente prevenível, primeiro, podemos falar da vacinação. É a primeira forma de prevenir o HPV, né? De eliminar ele antes que ele traga a lesão. Mas não vacinou, passou do tempo, não vacinou, pegou o HPV, se ele vier a causar uma alteração, essa alteração ela pode ser descoberta desde a fase inicial pelo Papa Nicolau e essa é feito então o tratamento, que é a conização, a CAF, enfim, uma cirurgia, uma cauterização que retiro, não se faz mais cauterização, mas se faz a retirada daquele pedacinho do colo que está lesado e o câncer é completamente evitável. Então, quando estamos falando que o câncer é evitável, antes que vire câncer, porque depois que dessas lesões se torna câncer, que é quando houve uma invasão, aí o tratamento vai ser mais complexo, né? Vai entrar aí a quimio, radioterapia, mas mesmo assim, quanto mais na fase inicial, mais tratável ele é. Então é até engraçado, né? Como com câncer totalmente evitável ainda é tão letal. Tão letal, na verdade, tão frequente entre as mulheres, né? O terceiro câncer é mais frequente na mulher. O terceiro mais frequente, a quarta causa de câncer, mas o terceiro mais frequente. Depois de mama e dos cânceres de pele, não melanoma, o câncer de colo de útero é mais frequente. O que mais mata a mulher? É o quarto, a quarta causa, porque entra, né? O câncer de intestino. Aí entra o outro câncer aí, mas dos cânceres ginecológicos, segundo. Eu queria até só voltar numa palavrinha que a Zaccaroni pontuou aqui, das alterações. Quais seriam elas? Assim, a mulher, ela consegue sentir ou ver alguma coisa? Completamente assintomático, só se detecta pela citologia, pelo Papa Nicolau. O que é o Papa Nicolau? É aquele exame que o profissional de saúde, não vamos falar só o médico, porque nos postos de saúde quem faz a coleta são as enfermeiras, se coleta, faz uma raspagem no colo uterino com uma espátula e com uma escovinha, e esse passa numa lâmina e vai para o citologista, né? Então, as células que têm alguma alteração, elas vão aparecer na citologia. Que alterações são essas? Desde a gente chama de lesão de baixo grau, né, que são as low seal, lesão de alto grau, que são as high seal. Mas é tipo uma feridinha, uma lesão, uma feridinha, uma bolha? É o que é? É alteração citológica. É da célula mesmo? Está na célula. Posso compartilhar? A única forma de detectar é na citologia. É a alteração já causada pelo vírus. Vou contar uma historinha que tem muito tempo, mas eu vou trazer porque isso me provocou um trauma, assim. Mas já passou. Mas eu acho que... Provocou, mas passou. Mas passou. Mas eu vou trazer assim mesmo, porque aquilo para mim foi tão chocante. Minha primeira consulta ginecológica também foi na casa aí dos 17 anos. E fui acompanhada da minha mãe. E não sei por que cargas d'água, a médica me chega depois de ter feito, né, com todo cuidado, eu ainda era virgem na ocasião, ela citou para minha mãe que ela estava com suspeita que eu tivesse câncer por conta das alterações de cor no meu colo do útero. Aquilo para mim, olha quantos anos tem isso. Nossa. Algumas décadas se passaram e aquilo ficou. Porque, pra gente assim, mas como? Assim, uma alteração de cor pode ser indicativo de alguma coisa, assim. E numa consulta, assim, como que você fala que pode ser câncer sem fazer um exame? Eu nunca tinha feito, eu nem sabia o que era isso. Nem sei, aí eu confesso que também, assim, eu não consigo rememorar quando eu fiz pela primeira vez, eu também não sabia para que era. Só, preventivo do que? Não tinha ideia, mas fazia, porque minha consulta ginecológica ela é anual, desde então eu faço.
E aquilo me marcou profundamente. Por isso que eu queria tentar esclarecer sobre essas alterações, porque uma alteração de cor já deixou a profissional, que aí eu nunca mais voltei, mas a profissional da ocasião, com essa dúvida sobre o que poderia ter provocado. Ele muda a tonalidade da região? Ou vírus, ou é tão visível assim que você olha para o útero e enfim... Não. Câncer, quando instalado, ele vira uma ferida, ele vira uma couve-flor. O câncer, ele é visível visivelmente, clinicamente, com o olho nu. O câncer, quando ele já está avançado. Tá? Mas essas alterações que eu estou falando, elas são alterações celulares e que podem sim, num exame mais específico, que a gente usa um líquido que chama ácido acético e faz uma colposcopia, que a gente vai detectar essas alterações de cor. Aí sim, existem o que a gente chama de epitélio acetobranco, que é um branqueamento do colo, uma área com branqueamento, que pode sugerir que ali tem alguma alteração e aí se faz a biópsia para confirmar. Vamos lá, deixa eu até pegar a sua fala. Se caminhou muito na medicina em todas as áreas. Acabei de falar com vocês aqui antes que o que tem preconizado pelo SUS, pelo Ministério da Saúde, é que se colha o Papa Nicolau a partir de 25 anos. Não falei? Uhum. Justamente por isso. Se caminhou muito. Quando eu me formei, há uns anos atrás, que eu não vou falar quantos, a gente tinha, por exemplo, espéculo de virgem no consultório, que era um espéculozinho para examinar pacientes virgens. Isso tudo não existe mais, porque hoje a gente já entende muito bem a história natural do câncer de colo uterino. Ele é causado por um vírus, o câncer só vai acontecer aquele vírus que permanecer, que persistir por anos. É uma lesão, então, que acontece numa faixa etária mais para frente, então não justifica examinar virgens. Então, hoje, pessoas virgens, sabidamente virgens, elas não são examinadas. A gente não passa espéculo, a gente não examina. Então, nem tem como ver a cor do colo uterino. Mas é porque o colo uterino está lá dentro. Porque não foi exposto ao vírus, né? Isso, entendeu? Uhum. Então, se a paciente nunca teve relação, primeiro, ela não teve exposição ao vírus. Se ela não tem exposição ao vírus, não justifica você fazer, não tem como. Você vai examinar uma menina que tem um ímen, uma mulher, qualquer pessoa, uma senhora que tem um ímen íntegro, entendeu? Não podemos. Agora, é claro que tudo tem que ser bem estabelecido. Quando a gente fala relação, não houve nenhum tipo de relação de contato sexual mesmo, tá? É só penetração. Se aquela pessoa falar, tem pessoas que que falam, não, eu só tenho sexo anal, eu sou virgem. Falou em sexo anal, já é sexo. Então, a citologia do colo uterino tem que ser colhida, porque a infecção do HPV ela já pode ter acontecido naquela região. Tá vendo? São muitas informações. Então, quando a gente fala em pessoas virgens, pessoas que não tiveram conjunção carnal de maneira nenhuma com ninguém. Espécie, né? Exatamente. Então, a gente não tem mais espéculo de virgem no consultório. E por que colher a citologia só a partir de 25 anos? Por causa disso. Aqueles HPVs que são transitórios, que são HPVs de baixo risco, eles não vão permanecer na mulher por muito tempo. Estamos falando em mulher hoje porque é câncer do colo uterino, tá? Lembrando que tem homens também, mas vamos focar na mulher, né? Então, que não vai permanecer até 25 anos, a maioria desses vírus, eles vão clarear e vão desaparecer. Uma outra coisa que as pessoas têm que desmistificar. Eu tive HPV para sempre HPV, né? Se eu fui contaminada há 15 anos atrás, eu nunca mais vou ficar livre dele. Não é bem assim. Muitos HPVs, eles são clareados, a gente fala, pelo sistema imunológico. Então, por que 25 anos? Justamente para a gente não traumatizar as meninas novas, para que elas tenham a chance de ter entrado em contato daquele vírus desaparecer, aquela alteração, às vezes uma lesão de baixo grau, desaparecer, e o que persistir é que a gente tem que descobrir. Porque o que persistir é que pode levar a um câncer de colo uterino. Porque quando a gente está falando em câncer, a gente está falando de uma lesão grave, uma lesão que já invadiu a mucosa de revestimento do colo e já está invadindo o estrômago. Isso é que é câncer. O câncer é quando ele está invadindo já. Então, isso praticamente não existe antes dos 25 anos. Então é para isso, para não trazer traumas, para não acontecer de indicarem procedimentos invasivos numa menina que vai tirar uma parte do colo dela e ela depois vai ter problemas para engravidar, para segurar o neném, porque tem consequências. Até para retornar ao ginecologista, né? Porque toma tanto trauma que ela nunca mais quer voltar ao ginecologista. Exatamente.